Uma coisa que costuma causar muita preocupação, às vezes, nas pessoas é em relação ao comparecimento a uma audiência trabalhista. E para tranquilizá-los, eu vou explicar principalmente como funciona a audiência de conciliação. É a primeira audiência que é realizada no processo do trabalho. Existe uma primeira tentativa de conciliação entre as partes, ou seja, vai se buscar ali fazer um acordo. E é uma audiência bem simples. As partes são chamadas a comparecer. E aí vem algumas situações que é importante ficar alerta. Em primeiro lugar, é importante chegar cedo à audiência. Não deixe para chegar de última hora, porque isso pode gerar algum tipo de problema. Se o juiz atrasa a audiência, isso é normal, a gente tem que esperar. Afinal de contas, ele tem uma pauta, às vezes com 20, 30 audiências. Se a parte atrasar a audiência, em regra, nem se dá nenhum tipo de tolerância. Aí vem as consequências. Se a parte ré, a empresa, a reclamada, faltar à audiência, é caracterizado o que a gente chama de revelia. Revelia é quase uma confissão de que está errada. Existe, claro, uma ponderação que vai ser feita pelo juiz em relação ao que está na defesa, ao que foi provado, então não se dá para generalizar dizendo que vai perder absolutamente tudo, mas todas aquelas matérias fáticas em que se colheria um depoimento posteriormente, que não é necessariamente documento que é colocado no processo, por exemplo, vai cobrar o FGTS. Se ele coloca lá o documento provando que pagou o FGTS, a revelia não vai trazer consequências. Agora, se está tratando ali qual horário na prática ele trabalhou e a empresa falta, ela praticamente está reconhecendo aquilo ali. Então, a consequência da falta de uma pessoa que deveria ir à audiência como empresa e não vai, é essa, aplicação da revelia. Agora, a parte autora já tem outra consequência. Se o reclamante falta à audiência, ele tem um processo arquivado. E isso acaba gerando uma dor de cabeça pelo seguinte fato. Em primeiro lugar, ele não pode ajuizar várias vezes a ação como ele quiser. Tem uma limitação para isso específica na CLT, uma tolerância de 2 a 3 vezes, dependendo ali do valor da causa. E é também importante registrar que ele vai pagar uma multa, não uma multa propriamente dita, mas a necessidade de pagar as custas do processo para um novo ajuizamento. Então, se ele faltar injustificadamente à audiência, para ele ajuizar nova ação, vai ser necessário que ele pague as custas processuais que aí o juiz vai fixar a depender ali do valor da causa. E isso, além de toda a demora, já que quando se ajuiza o processo se espera ali uma média de 2, 3 meses para se ter a primeira audiência, ele vai ter que esperar tudo de novo, ainda vai ter que pagar essas custas. Então, não se deve faltar a audiência inicial em hipótese alguma. Agora, se tiver um motivo justificável para isso, é importante avisar com antecedência o advogado. Mande um atestado médico, mande um comprovante, que é muito simples, ele vai colocar no processo e pedir o adiamento da audiência, e aí acaba não gerando nenhum tipo de problema ao cliente. Se o problema foi no dia, aí excepcionalmente o juiz não vai de início fixar as custas processuais, pode depois, tanto a empresa quanto o reclamante, posteriormente, apresentar um atestado médico, um comprovante de que o carro bateu, que se acidentou a caminho do fórum, coisas do gênero, e pedir uma nova designação. Então as penalidades só vão ser aplicadas à parte que realmente não deixar de ser diligência e simplesmente faltar à audiência sem um motivo justificado. Agora, como é que funciona essa audiência? Lembrando que é uma conciliação, então o objetivo aqui é buscar um acordo entre as partes. Ela vai ser bem simples, é uma audiência rápida, em que basicamente o juiz vai perguntar à empresa se ela tem um interesse de fazer algum tipo de proposta de acordo. Então, se você está ali no começo do processo, dentro da sua petição, pedindo o valor de R$10 mil, a tendência da empresa que vem a juízo oferecer o acordo é oferecer no início um valor baixo, porque ela sabe que aquilo vai ser uma negociação. Então, se ela está prevendo ali pagar 7, 8 mil, ela não vai começar a audiência falando minha proposta de acordo é 7, 8 mil. Claro, existem algumas que fazem isso, mas o que a gente vê na prática é eles, eu pago R$1.500, aí o cliente acha um absurdo. Não, mas vou ter que aceitar uma coisa dessa. Não, tudo ali é uma negociação. E aí é a hora que a gente vai conversar, vai falar, olha, o senhor está oferecendo R$1.500, mas a gente tem essa e essa prova, então a gente quer
fazer uma contraproposta de 7, 8 mil reais e ali vai sendo negociado esse valor. É interessante as partes que dos dois lados tenham compreensão e cada um ceda de um lado. É muito melhor um acordo em que fique razoável para cada um do que uma sentença que pode, às vezes, desagradar os dois. Então, quais são as vantagens do acordo? Em primeiro lugar, você não tem o risco de vir uma sentença que te desagrade. Às vezes você está esperando ali receber 10 mil reais, só estou pedindo que eu efetivamente tenho direito. Sim, mas às vezes sua prova é ruim. Então você tem direito, mas não consegue provar. E aí, seu valor de expectativa, que era 10 mil, cai para 2. E aí na audiência teve uma proposta de 5 mil, se arrepende depois. O mesmo caso vale para a empresa. Às vezes ela teria a oportunidade de pagar muito menos, de exonerar uma série de coisas, porque se ela espera a condenação, acaba que vem uma enxurrada de recolhimentos previdenciários, fiscais e acaba que fica muito mais caro. Então o acordo sempre é muito bem-vindo para os dois lados. Mas claro, se não for razoável a proposta, você não precisa se sentir pressionado a aceitar um acordo. O acordo é livre e só vai ser feito quando for razoável. Então não há que se ter preocupação com essa audiência. A audiência é bem simples, tranquila, as partes vão chegar, vai perguntar se tem acordo, vai negociar aquele valor e se for firmado o acordo, o juiz já vai declarar aquilo com a mesma força que se declara com uma sentença. Se houver o descumprimento, vai existir multa e a multa no processo trabalhista regular é de 100% e tem uma questão também de antecipação das parcelas. Você parcela às vezes o acordo em 10 parcelas de 1.000. Se a parte descumprir uma parcela, o normal é que já se antecipem todas as atrasadas e já comece a fase de execução do processo, que é penhora de contas da empresa, uma série de coisas. Então, num primeiro momento, às vezes até mesmo parcelamento, porque a empresa está em dificuldade, é interessante, porque querendo ou não, o processo trabalhista acaba sendo demorado se for consideradas todas as suas fases, mas ainda assim vale a pena, porque se houver o descumprimento, ele é antecipado automaticamente, acaba que inicia a execução de uma vez. Então é muito vantajosa a audiência de conciliação trabalhista, é a oportunidade de se resolver de forma célere o seu processo, mas você não está obrigado a fazer nada contrário à sua vontade e fora da razoabilidade. Então não precisa se preocupar, porque é uma audiência super tranquila. O que vai acontecer basicamente é isso, é a apresentação da defesa pela empresa, a oportunidade que a parte fala o que ela quer ou não a título de acordo, e se chega ali no meio termo e tem a oportunidade dessa resolução.